Olá a todos, muito bem-vindos à Tribo Astral. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Karina Coelho e sou astróloga. Nós hoje vamos prosseguir com o estudo de Neptuno. Nós na última aula estivemos a ver o que simboliza este planeta transpessoal ou geracional, porque também se pode chamar desta forma, e como pode exercer a sua influência de acordo com o signo por onde estiver a transitar, sobretudo a nível coletivo, porque estamos a falar de um planeta geracional, mas também vamos ver a nível individual. Se não viram ainda a aula anterior, que foi a primeira sobre Neptuno, eu recomendo que façam uma pausa neste vídeo e vejam primeiro o vídeo anterior e depois seguem com este, para perceberem bem como funciona a energia de Neptuno. Então, nós agora vamos avançar com Neptuno no signo de Leão. Nós portanto, na aula anterior, estivemos a ver Neptuno em Carneiro, Neptuno em Touro, Neptuno em Gêmeos e Neptuno em Caranguejo. Portanto, e agora vamos então prosseguir aqui com a ordem zodiacal e o próximo que segue então é Leão. Portanto, o último trânsito de Neptuno em Leão ocorreu entre 1914 e 1929. Portanto, e o próximo trânsito será em 2078 até a 2093. Então, durante o último trânsito de Leão, foi um período marcado por eventos mundanos que refletem as qualidades, obviamente simbólicas de Neptuno, que é que estamos aqui a ver, e aqui estamos a falar de temas relacionados com o idealismo, com a ilusão, também toca a espiritualidade, a arte e também de Leão, porque era o signo onde estava a passar. E aqui estamos a falar também de temas relacionados com a liderança, com a expressão criativa, com o drama, com orgulho, com poder. Pronto, só aqui há alguns exemplos. Então, o trânsito de Neptuno em Leão, o que faz é intensificar a idealização, também marcada, não é, por figuras de poder, ou públicas, não é, portanto, figuras leoninas, e no contexto coletivo, Neptuno em Leão também está muito associado à procura de expressão também através das artes, teatralidade e cinema. Portanto, estas são algumas das tónicas deste tipo de trânsito. Mas vamos ver em concreto, para tentarmos perceber melhor como é que funciona a fusão destas duas energias, portanto, neste caso Neptuno e de Leão, vamos então ver eventos mundanos que foram mais marcantes durante o último trânsito de Neptuno em Leão. E eu diria, sem dúvida, foi a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre o ano 1914 e 1918. Portanto, reparem que Leão representa a luta pelo poder, a liderança, não é? Enquanto Neptuno enfatiza mais as ilusões de glória e ao mesmo tempo desilusões, não é? Que depois é um bocadinho também a consequência quando idealizamos excessivamente. E muitas nações e líderes idealizaram esta guerra como um meio de solucionar e de resolver as disputas, não é? Mas a verdade é que a destruição e o sofrimento o que geraram foi um sentimento de desencanto global, não é? Porque esta Primeira Guerra Mundial foi realmente muito, muito dura. Outro evento também muito importante, ou acontecimento durante este trânsito foi a ascensão do cinema como uma forma de arte e entretenimento, não é? Tem tudo a ver, não é? Com a energia de Leão. Então, durante este trânsito, o cinema mudo atingiu o seu auge. E Hollywood emergiu aqui como a capital mundial da indústria cinematográfica, não é? Que perdura até hoje. Depois também tivemos nesse trânsito ícones do cinema como o Charlie Chaplin e o Rodolfo Valentino tornaram-se figuras de culto simbolizando a teatralidade e o carisma que estão muito associados à energia leonina. Portanto, Neptuno rege o imaginário e a ilusão, enquanto o Leão rege o espetáculo um, e o drama, não é? E essa combinação favoreceu o crescimento do cinema como uma poderosa forma de escapismo para as massas, não é? Portanto, massas, estamos a falar de Neptuno, escapismo, também estamos a falar de uma energia muito neptuniana. Também tivemos, durante este trânsito, os loucos anos 20. A década dos anos 20 foi marcada por uma explosão cultural e artística,
também aqui simboliza, não é, o brilho e a vitalidade de Leão, não é? Porque Leão está muito a ver com a expressão criativa, como eu já tinha referido ao início. Portanto, neste período, a música jazz, a dança, como o Charleston e o espírito de celebração foram intensificados durante este trânsito, porque neste trânsito, houve um crescimento e um fascínio muito grande por tudo o que era glamour, por festas luxuosas, e aqui também, mais uma vez, muito conectado com o lado da ostentação e do brilho da energia leonina. Também é verdade que é esta vida de desfrute e esta vida mais festiva, que se viveu na época dos anos 20 também foi uma forma de escapismo coletivo, durante este último trânsito Neptuno em Leão, não é? Após os horrores e todo o sofrimento que trouxeram a guerra. Durante este trânsito também houve avanços importantes na arte e na literatura, como não podia deixar de ser. O movimento modernista continua a crescer, com escritores e artistas experimentando e explorando novas formas de expressão. Também durante este trânsito surgiu a lei seca, ali portanto, que foi desde 1920 a 1933, foi uma lei que proibiu a produção, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas, isto nos Estados Unidos. E esta lei foi estabelecida ou surgiu devido à enorme pressão de grupos e movimentos conservadores e religiosos dos Estados Unidos. E esta proibição acabou por levar ao crescimento das redes criminosas organizadas, portanto, às máfias, e uma figura que teve grande destaque nesta época foi o Al Capone. Acho que todos nós já ouvimos falar. Então, reparem como a idealização de uma sociedade moral, portanto, estamos aqui a falar de Neptuno, e a força de líderes carismáticos, portanto, Leão, levou, portanto, aqui a contradições e a desilusões. Também foi um período, este trânsito, muito importante, que ressignificou, o papel das mulheres na sociedade. Porque após a guerra, as mulheres ganharam mais visibilidade e começaram a lutar, pelos direitos iguais, como, por exemplo, o direito ao voto, e isto surgiu em várias partes do mundo. Portanto, a conquista mais significativa foi nos Estados Unidos, em 1920, com a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que garantiu o direito ao voto para as mulheres. Também nos anos 20 surgiu a figura da flapper, que foi um símbolo cultural marcante na década de 20, particularmente nos Estados Unidos. E isto representou a jovem mulher moderna. Portanto, as flappers romperam as normas sociais e destacaram-se pela sua postura independente, por um comportamento mais ousado e um estilo de vida, vamos chamar-lhe, para a época, bastante desafiante. A figura da flapper refletia, portanto, no fundo, a transformação social, económica e cultural do período pós-Primeira Guerra Mundial e também a ascensão do movimento feminista, não é, que procurava a emancipação feminina. Portanto, e eu creio que estas mulheres modernas e confiantes e independentes simbolizam também aqui na perfeição esta energia criativa, expressiva e afirmativa do signo de Leão. Também houve algo também muito importante durante este trânsito, que foi a criação da Sociedade das Nações, em 1919. Portanto, após a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, também é conhecida como a Sociedade das Nações, que foi uma organização internacional que foi idealizada em 28 de abril de 1919, em Versalhes, em França, em que a finalidade, que hoje sabemos e temos consciência, portanto, era completamente idealista, e utópica de alguma forma, mas bonita, porque o objetivo era promover a paz mundial. E reparem como esta tentativa de promover a paz e promover uma unificação no bem-estar e nas boas relações entre os países e os povos ressoa na perfeição com a idealização típica da energia neptuniana.
A nível da carta natal, portanto, a nível individual, Neptuno em Leão pode sinalizar uma alma profundamente ligada à necessidade de expressão criativa, não é? E ao desejo de reconhecimento, não é? Pelas suas habilidades e talentos. Este posicionamento também pode sinalizar uma procura constante por iluminação espiritual e transcendência, que muitas vezes ocorre através da expressão artística, não é? Como a música, sei lá, a encenação, a atuação ou outras formas de expressão criativa. No entanto, há aqui um risco dessa procura ser adulterada, não é? Lá está, pelas ilusões, pelos enganos ou por uma idealização excessiva, né, da própria identidade ou das pessoas ao seu redor, criando aqui uma possível desconexão entre o que é real e o que é desejado, ou o que é fantasia. Quando essa energia de Neptuno em Leão é bem integrada, ela pode realmente, sem dúvida, resultar em uma grande capacidade de inspirar os outros de forma muito tocante e profunda. Agora vamos passar a Neptuno em Virgem. A última vez que Neptuno transitou pelo signo de Virgem foi entre o ano 1928 e 1942. E o próximo trânsito será do ano 2092 e 2107. Durante o último trânsito de Neptuno em Virgem, ocorreram eventos importantes a nível mundano, refletindo os temas associados, obviamente, a Neptuno e a Virgem, não é? Com foco muito em temas de saúde, de trabalho, de serviço, de eficiência, de produtividade, também muito focado na questão dos detalhes e, por outro lado, também na dissolução de estruturas e dos sistemas existentes. Então, alguns eventos que foram importantes, e agora vamos ver assim mais especificamente para ser mais fácil de entender. Um, um dos principais eventos do último trânsito de Neptuno em Virgem foi a Grande Depressão, que foi em 1999. A Grande Depressão foi uma das maiores crises económicas da história moderna, que começou em 1929 com o colapso da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Um, Reparem que Virgem é um signo associado ao trabalho e à análise crítica. Neptuno, por ser um planeta que fala de uma energia de dissolução, um, pode de alguma forma aqui ter agido como uma força que desestabilizou a confiança nas estruturas económicas e financeiras estabelecidas, portanto, na época, e o trânsito de Neptuno pode de alguma forma aqui ter enfraquecido aqui os sistemas de produção e infraestrutura, resultando aqui num período de grande confusão, portanto é muito Neptuno, e dificuldades financeiras para milhões de pessoas em todo o mundo. Outro acontecimento também importante durante este trânsito foi a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a ascensão do regime nazista na Alemanha e a Segunda Guerra Mundial em 1939 foram eventos devastadores que marcaram a história mundial, marcaram, ainda marcam, não? Ainda temos muito presente estes acontecimentos. Eu creio que aqui o que está por trás disto foi a busca por uma cura, entre aspas, para as dificuldades económicas e sociais, mas através das ideologias mais extremistas e nacionalistas, não é? Que foram uma das características deste período. E aqui eu acredito que Neptuno em Virgem pode simbolizar o impulso coletivo, não é? Uh, procurando a ordem, não é? E a cura, mas também há aqui uma tendência a distorcer a realidade e criar um cenário completamente ilusório, como foi o caso do regime nazi, não é? Que os valores deste regime, o que eles defendiam era a procura da purificação da nação através de um ideal que era totalmente deturpado. Outro aspecto muito importante também durante este trânsito foi que houve importantes avanços na medicina, como a descoberta de novos tratamentos e vacinas. Virgem rege os temas relacionados com a saúde e o bem-estar, e Neptuno pode ser, por um lado, também associado à saúde emocional, mental e espiritual.
Neptuno também rege o que são as doenças difíceis de diagnosticar ou tratar, mas o outro lado da moeda, é que também, com Neptuno também podíamos ter a dissolução de doenças. Então, este trânsito contribuiu a avanços significativos na medicina, como foi a descoberta de antibióticos, nomeadamente a penicilina em 1928, que revolucionou totalmente o panorama da saúde, não é? Porque, e tudo o que tem, e o tratamento de infecções bacterianas. E além disso, a preocupação com a saúde pública, portanto, Netuno, lembrem-se que está relacionado também com as massas, também foi um marco muito importante deste trânsito. Também tivemos na década de 30 um importante um, avanço no que diz respeito às inovações tecnológicas e industriais, apesar da crise económica que na altura se vivia. Hum, eu creio que o facto de Neptuno estar em Virgem, não é? No signo de Virgem, contribuiu para fomentar soluções práticas para os problemas da altura, não é? Existenciais, porque, nomeadamente, o que ajudou a contribuir para essas soluções práticas foi o desenvolvimento de novas tecnologias e também métodos de produção mais eficientes, não é? Que isto é tudo temáticas de Virgem. Portanto, a introdução de novas máquinas e processos industriais, bem como a crescente automatização, foi sem dúvida aqui um reflexo também de Neptuno, dissolvendo de alguma forma as fronteiras tradicionais do trabalho manual, não é? E abrindo caminho para uma nova era de inovação, para uma otimização da produção. Nos anos 30 também houve avanços importantes no movimento pelos direitos das mulheres, como o aumento da presença feminina no mercado de trabalho, porque reparem que a guerra criou uma necessidade urgente de mão de obra, não é? Porque muitos homens foram enviados para combater, e isso abriu portas para as mulheres assumirem trabalhos que antes estavam dedicados exclusivamente aos homens. Então, a energia de Neptuno em Virgem levou a uma reinterpretação do papel das mulheres na sociedade, com um grande foco em funções de serviço, de cura e cuidado. Mas também houve aqui um impulso para reestruturar a relação das mulheres com o mercado de trabalho e a sua posição e o seu papel na sociedade. Quando Neptuno está em Virgem, na carta natal, a pessoa tem tendência a procurar algo mais profundo e transcendente nas atividades cotidianas, nas atividades do dia a dia. Portanto, a pessoa com este posicionamento, muitas vezes, sente que o trabalho, a rotina, e o serviço aos outros têm um propósito quase que diria espiritual, quase como se a sua missão fosse encontrar um significado em todas as pequenas coisas do dia a dia e da vida. No entanto, também pode haver aqui uma tendência de estarem sempre à procura da perfeição, o que pode levar portanto, às ilusões, não é? Ou às expectativas irreais, já que na vida nem sempre, mas já que a vida nem sempre corresponde aos planos que fazemos e idealizamos. Eu acredito que a grande riqueza de Neptuno em Virgem, ou a grande vantagem é a capacidade de integrar o lado espiritual, não é? Portanto, Neptuno, com o lado prático e mais real, que é Virgem. Portanto, aqui a pessoa pode sentir uma conexão com o serviço, não apenas como uma obrigação, mas como uma forma de cura, tanto para os outros como para si mesma. E quando esta energia está bem equilibrada, aquilo que interpreto é que este posicionamento pode oferecer uma sensibilidade única, uma intuição quase mágica para perceber as necessidades dos outros e ajudar de forma prática e eficiente, sem perder o foco do que é real, não é? Sem tirar o pezinho do chão. Eu acho que isto realmente é muito interessante.
Portanto, no fundo, Netuno em Virgem sente de alguma forma a necessidade de ver o mundo com maior significado e, ao mesmo tempo, contribuir para que este seja mais iluminado, né? Portanto, aquele lado mais de Neptuno, mais espiritual. E isto não através de grandes gestos ou palavras, mas através do cuidado e atenção, um, aos detalhes, para transformar a rotina em algo com sentido e ao mesmo tempo ajudar aqui a criar um impacto positivo e real, na vida das pessoas. Agora vamos passar ao trânsito de Neptuno em Balança. A última vez que Neptuno transitou pelo signo de Balança foi entre o ano 1942 e 1957. E o próximo trânsito será de 2005 a 2120. O trânsito de Neptuno em Balança, portanto, Balança estamos a falar do signo da diplomacia, das parcerias, do equilíbrio, das relações, coincidiu com a conclusão da Segunda Guerra Mundial, não é? Portanto, que foi desde 1939 a 1945. Então, durante este período, a humanidade estava profundamente marcada pelo impacto do conflito e havia uma grande necessidade de estabelecer novos acordos de paz e colaboração internacional. E em 1945 surge precisamente, ou cria-se a ONU. Portanto, em 1945, com a assinatura da Carta das Nações Unidas, o mundo procurou estabelecer uma organização global com o objetivo de evitar futuras guerras, e promover a paz, a justiça e a cooperação internacional. Portanto, aqui Neptuno em Balança teve um simbolismo profundo, nesse contexto, refletindo aqui a busca, não é, por um equilíbrio global e pela harmonia nas relações internacionais. Também, durante este trânsito, o Estado de Israel, para ser mais específica, no dia 14 de maio de 1948, o Conselho Nacional Judaico proclamou a independência de Israel, estabelecendo-se como um Estado judeu. A criação de Israel foi, o culminar do movimento sionista. Para quem não sabe, o movimento sionista foi um movimento político, social e nacionalista que tinha a finalidade de criar um Estado judeu na Palestina. E este movimento teve apoio internacional que ficou formalizado com a Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi aprovada em novembro de 1947. E recomendava a divisão da Palestina em dois Estados, que seria o Estado judeu e o outro um Estado árabe. Também, no início da década dos anos 50, um, também tivemos aqui uma questão com a Guerra Fria, embora a Guerra Fria tenha-se intensificado após o final de Neptuno em Balança, mas o seu início deu-se com o trânsito de Neptuno em Balança. Portanto, a polarização entre os blocos ocidental, que era liderado pelos Estados Unidos, e oriental, liderado pela União Soviética, refletiu que uma luta pela influência e pela definição de uma nova ordem mundial. A Guerra Fria foi uma era de tensões diplomáticas e ideológicas, mas também de tentativas de cooperação e diálogo, não é? Portanto, estamos aqui a falar de balança, não é? Aqui energia de balança. Neptuno, que é o regente, não é, das ilusões e das ideologias, esteve aqui ligado aqui ao processo de construção, de narrativas ideológicas, mas também à ideia de uma paz imaginada ou desejada, muitas vezes, ou pelo menos difícil, de alcançar na prática. Também durante este trânsito, após a Segunda Guerra Mundial, ali entre os anos 50 e 60, também houve um aumento gradual nas taxas de divórcio em muitos países ocidentais. A independência económica conquistada por muitas das mulheres que se viram obrigadas a trabalhar durante a Segunda Guerra Mundial, e como consequência, não é, a mudança dos valores sociais da época, foram realmente os principais fatores que contribuíram para esta tendência. Também achei muito curioso e por isso e faz todo o sentido também este tipo de acontecimento notar-se no período de Neptuno em balança. Um, também, e isto também está muito conectado, não é, com o movimento dos direitos civis.
durante o trânsito de Netuno em Balança, as questões da igualdade, da justiça social também começaram a ganhar muito destaque, não é? Aqui em várias partes do mundo. Mas nos Estados Unidos o movimento pelos direitos civis das minorias, especialmente dos afro-americanos, começou-se a organizar de uma forma muito, muito mais intensa. Por outro lado, também durante este trânsito de Neptuno em Balança, hum, também houve aqui questões relacionadas com a psicanálise e também movimentos relacionados aqui com os direitos humanos. Não é? Neptuno está associado ao inconsciente, ok? Já sabemos, e à busca também por novas formas de compreensão do ser humano. E, portanto, também esteve aqui relacionado ao interesse crescente pela psicanálise e pelo desenvolvimento aqui de uma abordagem mais humanista nos cuidados psicológicos. E durante o trânsito de Neptuno em Balança, o estudo das relações interpessoais e da psicologia de massas foi intensificada. A ideia de igualdade e de uma coexistência pacífica foi promovida por vários movimentos sociais e intelectuais que começaram a desafiar as normas pré-existentes e a procurar uma sociedade mais justa e mais equilibrada, não é? E por isso aqui também movimentos dos direitos humanos em crescendo. No que diz respeito à análise de Neptuno em balança na carta natal, portanto, a nível individual, portanto, há aqui uma tendência à pessoa a ser altruísta, humanitária, e lá está a defensora dos valores de igualdade e de paz. Também essa posição pode trazer uma forte dose de idealismo, não é? Porque estamos a falar aqui de Neptuno, sensibilidade artística, estética e um desejo muito profundo de harmonia nos relacionamentos, sejam eles amorosos, sociais ou parceiros, ou parcerias, desculpem, profissionais. Aqui o grande desafio está em equilibrar essa visão que tende a ser idealizada com a realidade. Um, para evitar a decepção, não é? Portanto, o equilíbrio entre o que se idealiza e o que é a realidade, é realmente aqui o grande desafio. O potencial positivo de Neptuno em balança está, sem dúvida, na capacidade de sentir empatia de forma genuína, de ser criativo e desejar de forma sincera que as relações humanas, sejam elas de que tipo for, sejam profundas, e justas. Agora passamos a Neptuno em Escorpião. Portanto, o último trânsito de Neptuno por este signo foi de 1955 a 1970 e o próximo será de 2119 a 2134. Portanto, o último trânsito hum, de Neptuno em Escorpião envolveu várias transformações a nível espiritual, sociais e culturais. Já sabemos, não me canso de repetir, que Neptuno é o planeta associado entre várias coisas, entre outras coisas, à ilusão, ao engano, à confusão, à transcendência, à espiritualidade, e, por sua vez, Escorpião é um signo associado à energia, portanto, de crise, de morte e renascimento, de transformação, de regeneração. Também está muito conectado com o oculto, com os temas tabu, e a energia de Escorpião remete também à intensidade e profundidade, não é? Seja no âmbito emocional, psicológico, como também sexual. A nível de eventos marcantes, durante a última passagem de Neptuno em Escorpião, tivemos grandes movimentos sociais e culturais que estavam profundamente conectados com a busca de libertação, transformação pessoal e transformação pessoal. Durante o último trânsito de Neptuno em Escorpião, a sociedade viveu uma revolução sexual, houve uma ruptura significativa nas normas sociais sobre a sexualidade, sobre os relacionamentos, não é? Com a libertação sexual, eu refiro nomeadamente à liberdade sexual das mulheres,
e à aceitação da diversidade sexual. Começou muito forte com este trânsito. Também é muito interessante que durante este trânsito de Netuno em Escorpião, portanto o último trânsito, um, Marilyn Monroe ficou famosa muito obviamente pela exposição e exploração da sua beleza, um, mas principalmente pelo seu magnetismo, não é, que estava muito conectado com a sua sensualidade e sexualidade, porque ela era muito natural e desinibida. E isto portanto, ela ficou famosa através do cinema, não é? E o cinema é regido também por Neptuno. E Marilyn Monroe tornou-se um símbolo sexual na época e foi algo totalmente revolucionário, não é? Que marcou um antes e um depois, de tal maneira que ainda hoje ela é recordada como um ícone cultural. E é muito interessante que a morte precoce de Marilyn Monroe também esteve envolvida de grande mistério, não é? Porque não se sabe se ela morreu assassinada ou se foi um suicídio, portanto, ainda hoje há toda uma aura de mistério à volta da sua morte, não é? Isto está muito, muito alinhado com a energia de Escorpião. E por falar em mistério, e também em cinema, também é muito curioso, precisamente durante este trânsito surgiram os primeiros filmes de James Bond, não é? Filmes que tiveram pronto, muita aceitação do público, porque eram filmes que envolviam a espionagem, a ação, o suspense e também o sexo, e tudo isto não é são temas de Escorpião. Durante o trânsito de Neptuno e Escorpião também tivemos o movimento hippie, e neste trânsito, nós tivemos, ou associado a este movimento, o uso de substâncias psicadélicas, não é? Como o LSD, que foi amplamente utilizado durante esta época. A procura de vivências transcendentes e o desejo de expandir a consciência também a exploração de realidades alternativas foram temas centrais para a geração, dos anos 60. O uso generalizado e normalizado de drogas foi uma tentativa de dissolver, não é, as fronteiras da realidade, não é, para aceder a estados conectados com o inconsciente coletivo, não é, que também é algo que está muito relacionado com a energia de Neptuno em Escorpião. Também, como não podia deixar de ser, durante o último trânsito de Neptuno em Escorpião, eh, houve um enorme e um profundo interesse por explorar quase ao limite e entender a psique humana, não é? O que proporcionou que surgissem novas abordagens psicológicas e também espirituais que exploravam o inconsciente, as questões do trauma e também a cura emocional profunda. Um dos principais e grandes nomes que contribuiu para esta compreensão da mente humana foi o psiquiatra e psicoterapeuta suíço e fundador da psicologia analítica, Carl Jung, que dedicou a sua vida a estudar a psique humana, o inconsciente e os processos simbólicos e espirituais que moldam a experiência humana. E ele esteve muito, muito envolvido também, para quem não sabe, com a astrologia. Portanto, a astrologia também fazia parte um, dos seus talentos e que o ajudaram muito a nível da compreensão do ser humano e da mente humana. Durante este trânsito também tivemos um movimento New Age, um, e com este movimento que cresceu imenso, aumentaram em paralelo, obviamente, o interesse pelas práticas espirituais e esotéricas, como a astrologia, a meditação, o yoga, e tudo o que tem a ver com as questões do oculto. As pessoas estavam cada vez mais despertas e à procura de conexões espirituais mais profundas, não é? E sempre à procura de entender os mistérios do universo e do próprio eu. Escorpião, também é um signo que lida, não é, com temas de poder, de controle e transformação, não é? Isto através de crises. Então, durante o trânsito de Neptuno por Escorpião também ocorreram alguns eventos políticos e sociais que refletiram de alguma forma estas dinâmicas. Um,
Portanto, durante este período, tivemos o auge da Guerra Fria, onde a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética estavam num ponto muito delicado e crítico. Escorpião lida com sistemas de controle, conflitos de poder, e durante esse período o medo da guerra nuclear e as manipulações políticas estavam realmente em alta. A necessidade de poder e controle global era um reflexo da energia de Escorpião, não é? Portanto, de crise e transformação. A década de 60 também foi marcada por várias revoluções, como por exemplo as manifestações contra a guerra do Vietnã, que eu interpreto como um grito de revolta da sociedade contra o abuso de poder e opressão, portanto aqui as massas a manifestarem-se. Neptuno em Escorpião pode ser visto aqui também pois, é isso, como um despertar coletivo, não é? Para as verdades que estavam ocultas, neste caso por trás das guerras e das instituições. Como eu também já disse, Escorpião é um signo relacionado com morte e renascimento, não é? De destruição e regeneração. Portanto, durante o trânsito de Neptuno em Escorpião, muitas estruturas sociais e espirituais tradicionais foram desafiadas, resultando em dissolução Neptuno e transformação Escorpião. Um, Tivemos grandes desafios à religião tradicional, não é? Durante este período houve um crescente distanciamento das formas tradicionais e conservadoras da religião, especialmente nas sociedades ocidentais, em que houve um aumento do interesse por diferentes abordagens de viver a espiritualidade, a procura por vivenciar experiências transcendentes e místicas passou a ganhar espaço, eu diria grande espaço, frente aos dogmas religiosos estabelecidos na época. Neptuno, em Escorpião, também contribuiu para uma crise de valores, em que as pessoas começaram também a questionar as bases da moralidade, da ética e das estruturas de poder que governavam, não é, as suas vidas. O aumento do interesse também por temas como a alquimia, o ocultismo e transformações espirituais profundas pode ser visto aqui como um reflexo também desse movimento da procura por algo mais autêntico uh, um, e profundo. Obviamente com muita mística um, aqui envolvida, está muito também aqui conectada com Escorpião. E não posso deixar de falar de um acontecimento histórico que foi revolucionário e, de certa maneira, também místico, que foi quando tivemos o primeiro homem a pisar a Lua, não é? O astronauta, como sabem, americano, Neil Armstrong, no dia 20 de julho de 1969. E como ele próprio disse, foi um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E reparem como este acontecimento de grande transcendência se alinhou totalmente com a energia de Neptuno em Escorpião, porque primeiro foi sem dúvida portanto, esta missão, que era a missão Apolo 11, não é, que levou a este astronauta a ser o primeiro homem a pisar a Lua, e isto foi sem dúvida. Portanto, esta missão Apolo 11 foi uma jornada em direção ao desconhecido, não é? Que desafiava todos os limites. A Lua, além do satélite do planeta Terra, não é que por si só já parecia ser inacessível aos humanos, sempre também teve simbolicamente uma aura de mistério. E a Lua foi tocada literalmente pelo homem, não é? Porque o homem esteve lá. E o que era uma fantasia, um sonho, passou a ser uma realidade. E por isso também aqui também muito conectado com o simbolismo de Neptuno. A nível individual, quem tem Neptuno em Escorpião na carta natal, eh, ao ter a combinação das energias de Marte e Plutão, não é, que são os regentes de Escorpião, e Neptuno, pode sinalizar uma pessoa intensa, magnética e enigmática, com grande capacidade de regeneração. Quem tem esta posição na carta natal pode se sentir muito atraído pelo mistério, pelo oculto, pela profundidade emocional, pelas questões
relacionadas com o psicológico e pode também procurar constantemente ao longo da vida formas de romper com limitações internas ou externas com o objetivo de alcançar uma forma mais elevada de compreensão, de conhecimento e sabedoria. Este posicionamento pode ser profundamente espiritual, transformador e psíquico, muitas vezes exigindo uma compreensão profunda de si mesmo e dos outros. Contudo, também pode trazer desafios de idealização e ilusões, não é? Portanto, Neptuno em áreas de poder, de controle, e ou relacionamentos emocionais, além de uma tendência ao escapismo, e ainda com aspectos tensos, pode aqui também indicar uma tendência a obsessões, portanto, também com muita energia de escorpião, as traições, práticas sexuais hardcore e ainda uma atração por práticas de magia negra. E creio que hoje vamos ficar por aqui. Eu tinha pensado terminar hoje todos os signos, mas é muita informação para assimilar, não é? Porque estamos aqui a repassar vários eventos históricos e com muitas datas, e portanto isto, para não ser muito pesado e para a aula não ficar demasiado extensa, eu vou deixar então para a próxima aula o Neptuno no signo Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Eu espero que tenham gostado. Sem dúvida que se aprende muito a revisitar os acontecimentos históricos, porque nos ajuda a compreender a sincronicidade do que se passa no céu com o que se passa na Terra e nas nossas vidas. E este exercício de regresso ao passado, dá-nos uma compreensão objetiva e factual da energia dos planetas transpessoais ou geracionais e da forma como afetam gerações inteiras de diferentes formas e com determinadas especificidades, não é? De acordo com o signo onde estejam a transitar. Portanto, deixo-vos um beijo enorme e até breve. Tchau, tchau.